Metrópole Entrevista. Nós vamos agora para São Paulo. Eu vou conversar com o filósofo, professor, comentarista da Rádio Metrópole, da Folha de São Paulo, grande e querido amigo Luiz Felipe Pondé. Alô, Pondé, como vai você? Tudo bem, Mário. Aqui tudo bem, e você aí? Também aqui, batalhando, trabalhando à distância, né? Isso aí. E batalhando para a gente passar por essa aí, né? Como é que você está vendo isso tudo aí, Pondé? Olha, acho que tem uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais macro e alguma coisa mais imediata nossa aqui no Brasil. Primeiro, Mário, eu acho que é importante as pessoas entenderem que essa epidemia é a maior catástrofe global desde a Segunda Guerra Mundial. Em que sentido? No sentido epidemiológico. E aí a gente explica um pouco o que é epidemiológico, né? Afinal de contas, meus anos de medicina na UFBA me servem bastante em momentos como esse. Epidemiológico significa que o problema não é só o fato de que o vírus tem até então baixa letalidade, no sentido de que a maior parte das pessoas que o pegam sobrevivem, diminuindo essa sobrevida nos grupos acima de 65 anos, grosso modo. Mas ainda assim é um vírus de menor letalidade do que o ebola, do que a gripe espanhola, né? Ou mesmo o SARS, MERS e tudo mais. Epidemiológico significa, né, Mário, que as pessoas têm que entender que nós temos que ganhar a guerra contra o contágio. E o contágio é muito rápido, porque esse vírus sobrevive fora do corpo humano por horas. Então você pode pegar ele na maçaneta, na porta, em tudo quanto é lugar. E que você não pode fazer festa, você não pode ir para a praia, você não pode parar de trabalhar ou trabalhar remoto e ir para a praia. Não pode, porque na areia as pessoas estão andando, você tem resto de comida, e isso tudo significa que o vírus está ali. E o resultado disso é o quê, Mário? O resultado disso é que o número de pessoas contagiadas acabam indo para o serviço médico entra em colapso, e aí, assim como está na Itália, e aí pessoas que não iam morrer, morrem. Então essa é a primeira questão, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que a hora é uma hora para não ir para balada, para não fazer festa, para não fazer carnaval. Aliás, eu já tinha dito antes do carnaval que ele devia ter sido cancelado. A outra coisa para completar, Mário, mas no sentido imediato, é que infelizmente o nosso presidente Jair Bolsonaro não tem demonstrado a capacidade para administrar o país, querendo fazer festinha de aniversário, e no final de semana, né, aí na Bahia, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, pessoas falando que o vírus é invenção de comunista. Eu estava escutando você falar aí dessa questão, que é coisa de comunista, que é invenção fake news para acabar com a economia do governo dele. Então essa é a questão pontual, assim. O Bolsonaro e sua equipe, assim, não todos, o ministro da Saúde está dando show, estão dando, o Bolsonaro e sua equipe infeliz, mais próxima a ele, estão dando um espetáculo do que é ser incompetente e irresponsável. Pois é. E o pior que é uma coisa que atinge muita gente, as pessoas acreditam, né? Tem muita gente que acredita nessa história, né? Eu vi gravações, eu vi uma especificamente aí em Salvador, uma gravação de uma manifestação em que o sujeito falava comunavírus, né? Comunavírus, e dizia que era só uma gripe, eu já tive gripe, você já teve gripe. É assim, é claro, tem gripes que são mais mortais individualmente. Essa é mortal epidemiologicamente. Então, é necessário explicar para as pessoas isso. É por isso que não pode ir para a praia. Então, o ouvinte da Metrópole, que esteja nos ouvindo, é assim, olha, não pode ir para a praia. Salvador tem praias lindas, mas não pode. E eu digo, Mário, assim, vai ter que ser aplicado aqui no Brasil o método chinês. Vai ter que se fechar a praia, fechar restaurante, fechar bar, fechar festa. Essa é a única forma de se, como os falam em inglês, agora virou uma expressão comum, que é abaixar a curva, tornar ela reta, de contágio. Então, é isso que foi feito, e agora tem outros querendo fazer outras manifestações, demonstra o grau de ignorância e de alto risco.
Bolsonaro e seus seguidores que o concordam com ele são outro vírus além do coronavírus que a gente tem que lidar aqui no Brasil, para criar consciência nas pessoas que agora é hora de ficar em casa, não encontrar com parentes idosos, conversar muito por telefone, por WhatsApp. É a hora das redes sociais mostrarem que elas não dão só voz aos indecisos. Pois é, você sabe, nós estamos conversando com o filósofo, professor, escritor Luiz Felipe Pondé. Pondé, hoje eu estava lendo a coluna de Hélio Gaspari, em que ele faz uma carta, não é, do presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de tomar posse pelo segundo mandato com a gripe espanhola, conversando com Oswaldo Cruz e lembrando da revolta da vacina, que precisou, inclusive, ter mortos para se forçar a fazer vacina, porque muita gente, querendo o poder, estava dizendo ao povo que a vacina ia matar, que não devia atender e não sei o quê. Quer dizer, a gente viver isso agora, o mundo todo, tem inclusive um site que eu tenho aqui, né, do Hospital John Hopkins, lá dos Estados Unidos, que mostra em tempo real aonde estão os focos. É no mundo todo, não tem um lugar que não esteja nada. E a gente vê o presidente agora cobra do ministro da Saúde dele, Mandetta, que está indo muito bem, concordo com você, que ele tem um discurso político. Político como, Pondé, como é que é um discurso político para enfrentar uma pandemia? Olha, o discurso político para enfrentar a pandemia é o discurso que foi feito no parlamento português recentemente. Aquilo é o discurso político, que é o seguinte: não há hora para discurso político. É esse o discurso político. E cancele tudo, cancele batizado, cancele casamento, cancele reunião política, cancele a igreja, cancele enterro, fique em casa. O discurso político, agora, o Bolsonaro falando com o ministro da Saúde, do discurso político, é a prova que o Bolsonaro é absolutamente incapaz de ser presidente da República. Se ninguém conhecia exatamente qual era a sua capacidade no começo, o Bolsonaro navegou no antipetismo, navegou na infelicidade do PT ter rompido seu pacto de honestidade e probidade com a administração pública. Ele foi eleito graças a isso. Quer dizer, ele acabou achando que ele, de fato, foi eleito porque ele tem alguma capacidade. Se ele tivesse juízo, ele iria ficar no seu canto, ia deixar os outros membros do governo administrar, ia virar uma espécie de rainha da Inglaterra, ficar no seu cantinho, com seus amiguinhos, conversando suas bobagenzinhas e deixar os políticos e gestores com juízo, não tem ninguém perfeito, mas com juízo, administrar o país, porque agora é uma situação... Mário, a gente precisa, o que eu vou falar é bastante dramático, mas a gente precisa até da ajuda do crime organizado, Mário. Certo? É isso. Todo mundo, até o crime organizado, precisa colocar sua organização a serviço da contenção da epidemia. Isso não significa que é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. A epidemia vai passar. Claro. As progressões mais pessimistas apontam o final dela no país por volta de meados de junho. As mais otimistas apontam em meados de maio. Quer dizer, ela vai passar. Não é que o mundo não vai acabar. Não é a peste negra que vai matar quase metade da população europeia. Não é isso. Mas ela é grave, ela é epidemiologicamente agressiva e ela precisa de nós todos. Até o crime organizado tem que ter consciência social nessa hora. Porque a gente precisa de todo mundo que tiver capacidade de organização e capacidade de influência nas pessoas para entender que esse momento é um momento que não tem direita, não tem esquerda, não tem extremo nenhum, não tem ódio por partido político nenhum, tem uma capacidade de centramento e deixar que as pessoas que entendem de fazerem a gestão do que está acontecendo. Só tem duas atitudes agora.
ciência e solidariedade. Só Isso. Não tem mágica. Pois é isso mesmo, Pondé. Muitíssimo obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com você. Um abraço para você, estamos na luta aqui, nessa direção mesmo e vamos juntos. Um abração, Pondé. Um abraço para vocês, obrigado pela conversa, sempre um prazer. Tá bom. Luiz Felipe Pondé.